Mas vejam como pequenos movimentos causam transformações gigantescas que a gente não consegue prever. Essa mudança só foi possível porque nós aposentamos o ministro Barroso. Observem a movimentação que pode acontecer nesse caso. Fux, por exemplo, é o relator do pedido de anulação da inelegibilidade do presidente Bolsonaro, que o impediu de participar das eleições de 2026. Esse recurso, portanto, estaria agora com o Fux, está agora, portanto, com o Fux na primeira turma do STF. Porém, caso a troca seja autorizada, existe a possibilidade, segundo os jornais, do Fux levar com ele para a segunda turma do Supremo os processos do quais ele é relator, inclusive o processo que trata da inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Vaza um motivo por trás do surto da esquerda com a nova jogada de Luiz Fux. É isso mesmo. Luiz Fux surpreendeu a todos ao pedir para trocar de turma no STF. Rapidamente, a esquerda começou a surtar diante dessa real possibilidade. O portal Metrópolis expôs o que de fato pode acontecer com a ida de Fux para a segunda turma. Abre aspas. Se autorizada pelo presidente do STF, Edson Fachin, a migração do ministro Luiz Fux da primeira turma para a segunda turma da corte pode criar uma espécie de bunker bolsonarista no tribunal. Fux pediu para mudar de turma após a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, que integrava a segunda turma ao lado dos ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. Nunes Marques e Mendonça foram indicados ao Supremo por Jair Messias Bolsonaro. Com Fux cada vez mais alinhado a posições bolsonaristas, a ida dele para a segunda turma daria força a esse grupo. Nesse cenário, o colegiado passaria a ter uma tendência mais favorável à direita nos julgamentos, ao contrário da composição atual, na qual as duas turmas do STF têm maioria mais alinhada a Lula. Fecha aspas. E adivinha quem é o relator do recurso no STF sobre a inelegibilidade de Jair Bolsonaro? O ministro Luiz Fux. Caso ele leve o recurso para a segunda turma, um placar para a possível reversão da inelegibilidade de Bolsonaro seria de 3-2. Uma verdadeira reviravolta, não? Tá aí o motivo para o desespero da esquerda. Mas eis que nesse lamaçal jurídico surge aquilo que parecia impossível. Uma pessoa sensata. Uma pessoa que... Como é que eu vou colocar isso de forma gentil? Uma pessoa que, após certos acontecimentos relacionados aos seus colegas e certas restrições de viagens e restrições de movimentações bancárias, mudou bastante de opinião. Alguém que saiu, encontrou a luz, saiu de apoiador das condenações do 8 de janeiro para um ferrenho defensor das liberdades individuais. Eu diria que hoje é praticamente o James Madison, um Alexander Hamilton brasileiro. E é claro que eu estou falando do ministro Luiz Fux. Porque ontem, no Supremo Tribunal Federal, ele ressaltou o óbvio. Contestar o sistema eleitoral é positivo. Positivo para a democracia. E não o contrário. Vejam o vídeo. As únicas diferenças do contexto brasileiro com um outro país recentemente citado, até porque consta da declaração à imprensa divulgada pela Fundação Nobel que o governo venezuelano tem sistematicamente suprimido a oposição por meio de fraude às eleições, persecução legal e prisão, o que não tem nada a ver com o sistema brasileiro, mas a verdade é que uma manifestação contundente fora feita pela política Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral, a fim de que este seja sempre transparente e goze de legitimidade perante o povo. Naquele país, o regime incumbente impediu até a candidatura dessa senhora nas eleições presidenciais de 2024. Imagina. Mas, ainda assim, a ativista logrou mobilizar milhares de voluntários por todo o país para fiscalizar os locais de votação e documentar a contagem de votos. Essa iniciativa pacífica
descortinou para a comunidade internacional os vícios do sistema venezuelano, que não tem nada a ver com o Brasil, o que só foi possível pela coragem de pessoas do povo que arriscam em suas vidas e liberdade em prol dos princípios democráticos. E aqui, senhor presidente, trago um argumento que eu acho que ele é bastante importante. O que se pretende realçar é que o reconhecimento conferido por esse prêmio, que certamente não seria conferido pela prática de um crime, teve um papel essencial para os cidadãos na construção de uma democracia vigilante, em constante aprimoramento, inclusive tecnológico. Há um aprimoramento tecnológico, podemos chegar amanhã depois a várias outras conclusões, por meio do engajamento cívico no debate público sobre o certame eleitoral. Quando é que vocês vão viajar no tempo? Viajar no tempo para um passado longínquo, na época da fundação da República? Não. Regime militar? Não. 2002? Não. Nós vamos viajar no tempo para 6 meses atrás. 6 meses atrás, quando que vocês imaginariam, nessa primeira turma, ver um ministro do STF falando para todos ouvirem que contestar o sistema eleitoral não é crime? E citando o caso da Venezuela e dizendo que a fiscalização do processo eleitoral naquele país deixou claro os vícios existentes no processo. Ou seja, segundo Fux, para que as fraudes nas eleições venezuelanas pudessem ser detectadas, foi necessária a pressão popular e a fiscalização, e fazer isso jamais poderia constituir crime, nem na Venezuela, muito menos no Brasil. Outro ponto muito bom, que eu não podia deixar de citar aqui no programa, foi a deliciosa cutucada que o Fux deu no TSE. São 18 segundos de vídeo, mas são 18 segundos que valem muito a pena. Coloca pra gente aí, Bruno. Amigo, outro dia, virou para mim e disse: se o Pentágono foi invadido na sua tecnologia, será que nada pode ser invadido aqui no nosso país? Quem pergunta sabe a resposta, mas eu também não respondi nada. Cara, quantas vezes vocês não repetiram esse argumento? É um questionamento que todo mundo faz. O nego hackeou o Pentágono, tem o aparato militar mais poderoso do mundo, todas as tecnologias mais avançadas de proteção de dados do mundo. O nego hackeou o sistema dos caças F-15 dos Estados Unidos. Tá aí. Sem que caça tenha... Olha, só para deixar claro aqui aos ministros do TSE, que os caças do F-15 também não têm nenhuma ligação com a internet. Ora, Israel hackeou os sistemas dos principais bancos do Irã, que é um dos países mais avançados em guerra cibernética. Afetou o cartão de crédito de uma porrada de membros da Guarda Revolucionária. Ora, Israel conseguiu explodir os pagers dos caras do Hamas, ou do Hezbollah, já não me lembro mais. Mas as urnas eletrônicas não. Essas não podem ser invadidas. Isso virou... os especialistas do Pentágono, eles não conseguem conter os ataques do hackers, a Força Aérea Americana não consegue impedir o acesso aos hackers, o Irã não consegue, mas o cara que se formou lá em engenharia de computação da Veiga de Almeida e foi parar no TSE porque acertou mais questões do que outros tecnólogos preguiçosos que quiseram se tornar servidor público. O cara faz parte de um funcionalismo público completamente defasado tecnologicamente. Esse, sim, é o cara que consegue parar tudo quanto é ataque hacker. Eu já trabalhei em repartição pública, eu não sei se alguém aqui já trabalhou em repartição pública. Eu já trabalhei no governo do Estado e na Prefeitura do Rio de Janeiro. Nunca trabalhei em um órgão federal. E na Câmara. Você chega nesse... que não deixa de ser um órgão federal, mas do Poder Executivo. Então, você chega num órgão público no Brasil, e me respondam vocês aqui, se verdade, se eu não estiver falando a verdade. E os caras, às vezes, não sabem usar uma impressora, os caras não sabem fazer uma planilha em Excel. Quando eu comecei a trabalhar no governo do Estado do Rio, o governo do Estado do Rio tem um órgão chamado Proderge. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, o Proderge tinha para
todo o governo do Rio de Janeiro, estou falando aí de aproximadamente 2000 e... Trabalhei no governo do Estado do Rio em 2007. O Proderj tinha para todo o governo do Estado do Rio de Janeiro a mesma banda de acesso à internet, que na época acho que eram 2 mega, que era coisa pra caramba, mas era o que eu tinha em casa. Eu tinha em casa a mesma banda de acesso que o Proderj tinha para todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Aí as pessoas querem me convencer de que o TSE é a supra-suma. Mas é o supra-suma, mas isso você sabe. Isso você sabe. Se houvesse esse gênio maravilhoso trabalhando no TSE, ganhando um DAS qualquer lá de 15 mil reais por mês, sei lá quanto que ganha um cara, mas eu tenho certeza que ganha menos do que um especialista de segurança da Microsoft, do Signal, do Sync, do sei lá o quê, do Pentágono. E o mais curioso é que esse argumento é o argumento que todo mundo fazia na mesa de bar em 2022, mas que era absolutamente proibido de ser discutido. Todos vocês sabem, sem nenhum pudor, que qualquer coisa em tecnologia é violável. Qualquer coisa. Uma vez eu fiz uma reunião, eu não vou dizer com quem que foi, mas pessoas que tinham muita familiaridade com o TSE. E eu era um cético em relação à tese de que se tinha havido ou não fraude nas urnas. Eu sou cético em relação a quase tudo, se vocês... Não é, eu não comecei agora com o Dr. Chilique. Eu sou cético, eu acho que afirmações extraordinárias necessitam de evidências extraordinárias e muitas vezes eu sou o último a acreditar nas coisas. Eu sou ruim de acreditar em teoria da conspiração pra caramba. Então eu sempre erro por último. Tudo que eu trouxer a vocês é porque, de fato, eu procurei evidências muito fortes dessas coisas. Pois bem, eu conversei com esses caras uma vez e os caras me explicaram um nível de desorganização que é o TSE. Não foi a história só do hacker que entrou, ficou não sei quanto tempo lá dentro, teve acesso a todo mundo. Não, é uma zona aquele troço. O TSE é uma zona, como todos os órgãos públicos brasileiros. E eu vou dizer para vocês, eu tenho lidado muito com o governo americano. Os órgãos públicos americanos também são, em grande medida, uma zona. Até o CBP. Não existe. Até o CBP. Os órgãos públicos são uma zona. Mas hoje, nós temos um ex-presidente do TSE. Fux foi presidente do TSE. Um ministro do STF falando isso que nós já discutimos na mesa de bar e que o Alexandre está criminalizando está sendo discutido dentro do STF. Eu acho isso absolutamente incrível. Me dá satisfação ver que talvez o trabalho feito aqui nos Estados Unidos tenha tido um impacto nessa jornada do ministro Fux em direção à luz. Eu digo que é uma jornada em direção à luz porque ontem o ministro também reconheceu que errou nos seus entendimentos anteriores sobre os réus do 8 de janeiro. Ele próprio disse que incorreu em injustiças que, abre aspas, o tempo e a consciência já não permitiam sustentar. E é inegável que essa transformação ocorreu, também é inegável que ela ocorreu depois das nossas ações aqui nos Estados Unidos. Então as pessoas que falam, o que vocês conseguiram até agora? Bom, a gente conseguiu algumas coisas, a gente conseguiu aposentar um ministro do STF, conseguimos um clima de terror dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, a ponto do juiz auxiliar dele também pedir para sair, e conseguimos fazer com que a luz da verdade
chegasse e transformasse um ministro do STF. Ou então é uma mera coincidência, pode ser também. Eu diria que os demais, a gente também conseguiu deixar os demais, à exceção do Gilmar Mendes e os outros da primeira turma, bem mais quietos, né? E nós tivemos também a boa notícia do pedido de transferência do ministro Fux para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E esse é um ponto que chama a atenção especificamente, porque Fux pede para entrar para a segunda turma no lugar do Barroso. E aí nós teríamos uma composição deliciosa. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e hoje o ministro mais conservador do Brasil, que é o ministro Fux. E vejam, há uma mudança, em se confirmando isso, há uma mudança radical na Suprema Corte Brasileira. Porque você passa a ter um equilíbrio de turmas, onde a segunda turma do STF não estaria mais dominada pelo grupo do Alexandre de Moraes, e sim pelo grupo que luta contra as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Talvez, eu arriscaria dizer, pelo silêncio ensurdecedor do ministro Dias Toffoli, eu arriscaria dizer que Gilmar Mendes, vejam que mundo cruel, Gilmar Mendes ficaria isolado dentro da segunda turma, que é ali o balcão de negócios do próprio ministro. Então, todos os seus interesses seriam potencialmente confrontados dentro da turma dele mesmo. Decisões monocráticas do Gilmar Mendes não prosperariam quando chegassem os recursos. E vejam que são pequenos movimentos que causam transformações gigantescas. Muitas vezes a gente pensa, Paulo, é impossível, nós vamos... E aí sai o Barroso, o que isso muda? Nós vamos... o STF, o Lula vai indicar mais um, o STF vai ficar mais aparelhado, né? Mas vejam como pequenos movimentos causam transformações gigantescas que a gente não consegue prever. Essa mudança só foi possível porque nós aposentamos o ministro Barroso. O ministro Barroso, eu digo que nós aposentamos porque ele só se aposentou por conta da cassação do seu visto e da lei Magnitsky. E eu digo, é um trabalho árduo e gradual, onde você avança um pouco cada dia, mas vai avançando na direção certa constantemente, e as transformações têm um efeito em cadeia que te levam até o seu objetivo. Observe a movimentação que pode acontecer nesse caso. Fux, por exemplo, é o relator do pedido de anulação da inelegibilidade do presidente Bolsonaro, que o impediu de participar das eleições de 2026. Esse recurso, portanto, estaria agora com o Fux, está agora, portanto, com o Fux na primeira turma do STF. Porém, caso a troca seja autorizada, existe a possibilidade, segundo os jornais, do Fux levar com ele para a segunda turma do Supremo os processos do quais ele é relator, inclusive o processo que trata da ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Essa é uma hipótese, é possível que ocorra, mas não é certeza. Segundo uma matéria do G1, os ministros do Supremo disseram que já houve caso em que, após a troca da turma, os processos foram redistribuídos para ministro da turma original. Nesse caso, continuaria na primeira turma. Pelo que eu apurei e pesquisei sobre os casos anteriores, o cenário mais provável é que o processo não vá com fluxo para a segunda turma. Mas o ponto importante aqui é a transformação que está acontecendo aos poucos. Eu diria que há 6 meses, volto a dizer, se você fosse um viajante do tempo, há 6 meses isso era impensável. E os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tendo que se antecipar para impedir que isso aconteça. E essa é a grande questão e a grande moral dessa história. As pessoas, às vezes, querem uma bala de prata, uma solução mágica, que vai mudar tudo, uma solução de curto prazo, vai destruir o sistema. Mas elas não conseguem enxergar esses ganhos no médio e longo prazo. E eu acho muito mais interessante olhar a realidade e ver que, como melhor que você seja como estrategista, por melhor que você faça o planejamento das coisas, a sofisticação da realidade está sempre muito além da nossa capacidade de previsão.
A pessoa inteligente é justamente aquela que vai percebendo essas transformações, vendo onde é que elas vão dar, o que pode acontecer, e ela empurra as coisas nessa direção, confiando na providência divina e trabalhando sempre na direção certa. Eu gosto dos lemas dos US Marines, das Forças Armadas Americanas. Eu uso o tempo inteiro aqui nas nossas discussões de estratégia. Improvise, adapt and overcome. Improvisar, adaptar e superar. Então, se o processo não for com fluxo para a segunda turma, o que, eu repito, que é mais provável, mas está em discussão, a gente vai improvar, adaptar e superar os desafios que vão se apresentar. Foi assim que a gente fez até agora, é assim que a gente vai continuar fazendo, e os resultados estão aí, absolutamente inegáveis. Hoje a gente tem um ministro da Suprema Corte dizendo em alto e bom tom que as injustiças foram cometidas, que você pode questionar o sistema eleitoral, que você pode questionar as urnas eletrônicas, e tudo isso é bom e saudável para a democracia, diz não o Paulo Figueiredo, diz o ministro Fux.